Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Encontro com Artes e hoje recebemos a Ana Lúcia, finalmente, eu digo finalmente porque andamos há imenso tempo a tentar arranjar um tempinho para fazer a entrevista e não tem sido muito fácil conjugar as agendas, mas hoje conseguimos então vir trazer aqui a Ana que está no Brasil e que no meio de todas as suas tarefas conseguiu disponibilizar aqui uns minutinhos para nos dar a conhecer a sua arte e aquilo que ela tão bem faz. A Ana, isto assim para uma breve apresentação, ela é professora, é contadora de histórias e é autora de contos infantis. Por isso, senhores professores, senhores educadores, todas as pessoas que estão ligadas à literatura e aos contos, temos aqui uma excelente pessoa para conhecer hoje. Olá Ana, muito boa noite. Olá, boa noite, Joana. Boa noite a todos que estão ouvindo. Ana, comece-nos por contar um bocadinho do quem é que a Ana é, afinal. Nós temos aqui vários ramos que a Ana se dedica. Situa-nos então, enquanto professora, é professora de quê? Eu sou professora da educação infantil numa escola municipal de Belo Horizonte. Nessa escola, eu atuo na biblioteca como contadora de histórias. Eu sou professora formada em pedagogia e letras, porém, por um problema de saúde, eu tive que sair da sala de aula e me encontrei na biblioteca, que é o lugar que eu mais amo nessa vida. Então, lá, eu exerço meu trabalho como educadora e também como contadora de histórias. A Ana tem um nome muito engraçado, porque é Ana Borboleta. Esta Sim, borboleta que também tem a ver com a própria metamorfose, não é? A ideia da renovação. Será que é por esta renovação que veio encontrar dentro da biblioteca uma outra Ana que se auto-chama Ana Borboleta? exatamente. Foi na biblioteca que eu é, peguei esse codinome, digamos assim, borboleta, porque foram muitas transformações na minha vida. Igual eu estou te falando, um problema de saúde me tirou da sala de aula. E nessa fase foi muito difícil para mim me encontrar como pessoa. Eu não poderia ser mais aquela profissional que eu era antes. Então, houve essa metamorfose, houve essa mudança radical na minha vida. E, ao mesmo tempo, foi uma transformação para melhor. Então, eu me encontrei neste lugar. Então, gosto muito de ser chamada de Ana Borboleta. Ana Borboleta é uma coisa que resume bem a minha história. E quando eu falo de Ana Borboleta, a contação de história para os pequenos, que é essa a minha formação que eu mais amo fazer, eu empresto essas minhas asas literárias para as crianças poderem se imaginar naquele mundo encantado das histórias. Então, empresto minhas asas para que todos possam passear pelo mundo da imaginação. Isso, para mim, não tem preço nenhum. E de que cor é que temos esta borboleta? Se tivesse que se definir... As cores... Se eu pudesse escolher uma cor, eu escolheria a borboleta azul. Porém, as cores, eu acho que eu devo deixar para os meus ouvintes. Então, cada um pode enxergar a borboleta de uma forma, com asas coloridas ou até mesmo transparentes. Eu acho que isso aí é um poder da imaginação. Então, eu deixo para as crianças me imaginar como é essa borboleta, na verdade. Então, muitas vezes as crianças me falam, mas você não tem asas? E eu falo com eles que as minhas asas são internas, são na minha imaginação. Acredito que as suas crianças, os meninos que estão consigo na biblioteca e que vão ouvir as suas histórias, ou as histórias de outros autores, também a identificam como Ana Borboleta, não é? Porque sendo um nome que utiliza, de que cor é que eles a pintam? Joana, a pergunta. Estava eu a dizer, peço desculpa, que os meninos com quem trabalha, de certeza que a pintam de uma cor. Ou temos aqui a cheia de arco-íris, com multicores. Sim. Eles me pintam das cores, igual
estou te falando, eu deixo a imaginação deles aflorar. Então, cada um me pinta de uma cor diferente, entendeu? Então, cada um tem uma cor diferente para me dar. E já foram várias histórias feitas para a Ana Borboleta. Tem alguma que Das nos queira crianças. partilhar? Alguma que nos queira partilhar? Eu tenho uma história muito legal de uma criança que eu contei uma história e depois dei oportunidade para que ela contasse a história da borboleta mesmo. E ela me contou uma história tão bonitinha, falando que eu morava em uma flor. Então, esse carinho das crianças, sabe? É um encantamento tão grande. Me vê em vários lugares, dentro de uma biblioteca, e pode imaginar outros, né? No jardim. Então, essa magia, esse encantamento, como são crianças menores de 6 anos, então passa-se tudo na cabecinha delas, né? Então, elas podem imaginar e se encantar por esse mundo literário. Ana, e diga-nos, na sua opinião, qual é o poder das histórias? As histórias têm um poder infinito, né? Nós podemos ser qualquer coisa através das histórias. Uma história pode te levar a mundos diversos, pode te fazer triste e alegre ao mesmo tempo. Então, as histórias não tem como definir. É aquilo que mora dentro de cada um de nós. É muito mais que o infinito. Para mim, as histórias são tudo. É uma coisa que mexe muito comigo, Joana, porque eu digo com propriedade que as histórias curam, porque as histórias me curaram. Eu pude, através desse problema de saúde, me ver nas histórias e ver esse poder curativo. Eu me imaginava, um tempo em que eu estava doente psicologicamente, foi nas histórias que eu encontrei forças para sair desse problema. E hoje eu falo isso com toda a propriedade. As histórias curam. Tem poderes mágicos também, não é? Mágicos. Mas a Ana, como estávamos a falar no início, a Ana é professora, a Ana é contadora de histórias. Na sua perspectiva, qual é o papel do contador de histórias? O papel do contador de história é disseminar as histórias. Eu acho que nosso papel é levar as histórias onde nós vemos que elas são necessárias. Muitas das minhas crianças, por exemplo, não têm acesso a livros. E na escola, eu posso mostrar esse outro lado para elas. As professoras podem mostrar esse outro lado para elas. Essa magia, esse encantamento. Então, num lugar que não tem literatura, a imaginação fica aprisionada. Então, eu acredito que as histórias têm um papel fundamental na vida de todas as pessoas. E ela deve começar bem na infância, aliás, no ventre materno. Eu acho que a contação de história, desde o ventre materno, ela é importante. E isso não tem preço. Quando você sabe levar as histórias de uma forma bacana, pode ser ela triste ou alegre, ela vai mexer com a pessoa de uma determinada maneira. Então, as histórias são importantes e necessárias em todas as etapas da vida. Mas, Ana, os contadores de histórias são sempre pessoas mágicas, porque conseguem nos levar a todo esse mundo que a Ana nos estava agora a descrever, não é? Tem esse poder da cura, tem o poder de nos levar a sítios onde nós nunca estivemos, o poder de nós poder imaginar certos sítios, certos lugares, certas pessoas, mas muito conduzidos pela voz de quem está a contar-nos as histórias, não é? Então, qual é o segredo para ser um bom contador de histórias? Olha, eu acho que a primeira coisa é você ter a vontade de contar histórias. E ter a literatura como algo mágico dentro de você. Porque se você não tiver essa magia dentro de você, certamente você não vai conseguir passar para a criança, ou para o adulto, ou para qualquer pessoa que seja, essa mágica toda, florear, sabe? Deixar com que a sua imaginação possa tocar a imaginação do outro.
Então, a primeira coisa que eu acho que um bom contador de história tem que ter é essa magia dentro de si. Porque daí, então, a gente consegue alcançar outras formas de levar as palavras. Porque a contação de história, Joana, é bem mais do que ler um texto. Mediar leitura é diferente de contar uma história. Contar, você conta com o coração. Mediar, você lê com as mesmas palavras do autor. E não, na contação, você pode pegar as palavras do autor e colocar os seus sentimentos. E aí você toca aquelas pessoas que te ouvem. Não que a história do autor não seja suficiente para tocar, não estou querendo dizer isso. Pelo contrário, as histórias estão aí para que a gente as use da melhor maneira possível. E quando a gente coloca o nosso coração na história, aí ela se transforma em algo muito maior, que é capaz de tocar qualquer pessoa que ouve. Tem assim algum momento, alguma situação que tenha acontecido, Ana, em que tenha lido uma história, em que tenha acabado de ler uma determinada história e haja algum comentário do público com quem esteve que a tenha tocado em particular? Sim, tem uma história que é engraçada. Eu contei uma história para as minhas crianças de 5 anos. E nessa história, o personagem se chamava Beleléu, e o Beleléu pegava todas as coisas das crianças que estavam espalhadas. Se ela deixasse alguma coisa espalhada, o Beleléu pegava e escondia. Então, eu contei essa história na turma de 5 anos e uma menina depois chegou para mim chorando e me falou: professora Borboleta, eu sei o que aconteceu com minha pulseira. O Beleléu pegou minha pulseira e agora eu não sei como recuperar, porque eu não deixei ela no lugar certo e o Beleléu pegou. Isso para mim foi muito interessante, porque foi, sabe, quando uma pessoa tira lá dentro da história mesmo uma resposta para aquilo que é tão simples, né? Mas deu uma conotação tão grande na vida dessa criança. Então, depois disso, eu tive que sentar com ela, conversar com ela, para falar com ela que ele iria entregar para ela a pulseira, que daqui a pouco ela iria encontrar em algum lugar que estivesse, e que o Beleléu era o seguinte, ele era bonzinho, ele escondia, mas depois devolvia. Então, essa história me tocou muito. Assim, foi um choro emocionante da criança, se vendo naquela situação, a história mesmo. Oh, Ana, só trabalha com crianças nas contações de histórias ou trabalha com um público abrangente? Eu já trabalhei com adultos também na contação de história, mas eu prefiro o público infantil. O público infantil é o que mais me toca. E eu acho que a gente tem que respeitar essa limitação nossa mesmo. O que eu mais gosto de trabalhar é com o público da educação, do ensino fundamental. Já os adolescentes eu não gosto muito. Adulto eu conto, mas eu não conto com tanta eficácia como eu conto para as crianças. Ana, quando está com esse público, com o público infantil, é dos públicos mais difíceis que nós podemos ter. Porque eu acho que são aqueles que são mais críticos do nosso trabalho e mais críticos daquilo que estão a ouvir. Porque a criança não mente, diz sim ou não, gosta ou não gosta, não é? Não faz de conta. Que preocupação é que tem que ter na preparação das histórias? Olha, como você bem disse, as crianças são muito críticas. Elas gostam do que gostam e pronto. Então, às vezes você faz uma preparação linda de uma história que você acha que vai tocar as crianças, que elas vão gostar, e, no entanto, elas não gostam. E, então, como eu tenho essa bagagem, que eu posso dizer que já tem desde 2015 que eu estou trabalhando com público de 0 a 6 anos. Uhum. Então, eu pesquiso muito, eu leio muito, eu assim, tenho uma rica... eu tenho muitos livros da literatura infantil, eu leio, eu pesquiso, eu vejo que as crianças gostam muito de seres inanimados, das bruxas, das fadas, de lobo mau.
de monstro. Então, aqui, as crianças dessa idade gostam de histórias desse tipo. Então, eu procuro sempre estar levando aquilo que elas gostam mesmo. Mas, por outro lado, também, não só aquilo que elas gostem, né? Porque, às vezes, precisa-se falar de outras coisas. E como levar essas outras coisas? Com brincadeira, com jogos, com música. Eu sempre começo as minhas histórias com música, que essa faixa etária, elas gostam muito de música. Gostam muito das histórias cantadas, porque chama a atenção do público menorzinho, de 2 aninhos, os bebês, fantoches. Então, eu uso todos esses recursos para poder estar chamando a atenção das crianças. Esses recursos que a Ana está a falar, como o caso dos fantoches, são recursos que por acaso também os cria, os constrói? Sim, eu sou artista, artesã, eu trabalho com artesanato também. Eu faço eu tenho alguns recursos próprios que eu mesma faço e até trabalho com venda desses recursos, que são meus aventais de contação de história. Não sei se você já viu as minhas contações, quando eu estou com avental. E sempre quando eu conto, eu uso minhas anteninhas de borboleta. Eu sempre estou com minhas anteninhas de borboleta. No momento, eu sou Ana Lúcia, mas quando eu coloco minhas anteninhas, aí eu sou Ana Borboleta. Ai, que gira. E eu deixo bem claro para as crianças isso dentro da escola também. Quando eu estou sem as anteninhas, sou Ana Lúcia, mas quando eu coloco as minhas anteninhas, então eu sou a borboleta. É o poder também dos adereços para contar histórias e de nos transformar numa outra coisa. Numa outra coisa. Isso muito do teatro também. Vem muito do teatro, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, Joana, muito tímida mesmo. Antes da contação, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas e até mesmo de fazer a contação de história para a criança, para os pais das crianças. Então, foi um trabalho grande nesse respeito para que eu mudasse esse meu lado tímido. Então, eu fiz vários cursos de contação de história com vários contadores de nome aqui no Brasil, Sandra Lane, Pierre André, Beatriz Mirra, fiz um curso na Letria com vários contadores. Então, eu aprendi muitas técnicas que me fizeram aprimorar esse outro lado meu, esse lado contador, porque até bem pouco tempo atrás eu não conseguiria nem conversar aqui com você. Eu tinha uma timidez muito grande mesmo, que foi tudo aprimorada pelos cursos que eu fiz. Lá está, a parte da borboleta que se transforma em alguém que deixa a timidez de parte. Ana, Sim. Mas a Ana não é só isto tudo que nos esteve a contar até agora. A Ana também é escritora de contos infantis. Tem livros Sim. escritos de autoria própria para as crianças. Quer-nos falar sobre esses livros que tem? Sim. O primeiro livro meu foi A Menina que Espalhava Palavras, e ele foi publicado em 2015. É um texto que eu fiz, assim, que eu posso dizer que veio de dentro de mim mesmo, que se eu te falar que conta a minha história de criança mesmo, porque eu sempre fui apaixonada por livros e como eu fui criada numa família muito pobre, eu não tinha muito acesso aos livros. Os livros que eu tinha era na escola. Então, isso mexeu muito na minha infância. Eu acho que hoje eu ressignifico tudo isso através das minhas escritas. Então, o primeiro livro foi A Menina que Espalhava Palavras, que foi publicado na Bienal de São Paulo, pela editora Autografia. Depois, logo depois, lá na Bienal mesmo, eu fui convidada por uma outra editora para publicar outro livro, Bolinho de Fada, que também é um livro muito bonito. Eu te falo que as imagens desse livro me chamam muita atenção. Além do texto ser muito gracioso, as imagens são lindas. Então, Bolinho de Fada já é um livro bem infantil mesmo, que traz uma delicadeza de história de uma fadinha também pobre, que foi parar numa
uma região que ela não conhecia por causa de um incêndio que teve na floresta onde ela morava, e para conseguir vários amigos, ela fez outras coisas, foi pedindo às pessoas e contando sua história, e acabou que no final, o bolinho que ela levou para a aniversariante foi o mais bonitinho de todos, porque ela colocou carinho. Então, muito lindo esse. E no ano passado, pode falar? Podemos só parar 2 segundos? Sim, pode. Nós estávamos... Então, Então, eu estava falando sim. do meu segundo livro, e o ano passado eu lancei mais 2 livros pela editora Autografia, Nas Asas da Borboleta e Ninho de Gente. Além desses 4 que são físicos mesmo, eu tenho alguns que eu disponibilizo gratuitamente em PDF na internet. E também tem o meu Instagram, que tem várias poesias, trovas que eu escrevo de minha autoria, e também muitos textos. Agora nós vamos começar a lançar as coletâneas infantis. A primeira que eu participo deve ficar pronta o mês que vem, e tem mais 2. E tem outros projetos também de colocar os contos pequenos para o Instagram, para ser lido gratuitamente também. Então, nós temos aqui um conjunto de materiais que a Ana gentilmente cede para que nós possamos consultar de forma gratuita, não é? Para que nós também possamos implementar algumas destas histórias, destas poesias, destas atividades junto do nosso público, de uma forma muito, muito original, não é? E podemos falar com a Ana, mandando-lhe mensagem para o Instagram, que desde já vos digo que é mais fácil pelo Instagram do que pelo Facebook, que a Ana está mais atenta no Instagram do que ao Facebook, para podermos também convidar a Ana a estar em determinadas sessões e a dinamizar este tipo de atividades com crianças, também faz com o público adulto, mas de preferência com crianças, e através do Instagram, das redes sociais, nós ficamos a conhecer todo o trabalho da Ana Borboleta. E o meu compromisso aqui, Ana, é pegar numa das suas obras e trabalhá-la cá, em Portugal, e depois dar-lhe o feedback de tudo isto. Olha, mas eu vou ficar muito feliz, Joana, muito feliz mesmo. E farei o possível, você pode estar mandando o seu endereço para mim, que eu vou lhe presentear com meus 4 livros, os físicos, e vou também te passar pela internet os livros que são disponíveis gratuitamente. Muito obrigada. Ok? Muito obrigada, Ana. Por isso, eu vou, dentro destes próximos tempos, eu vou dar notícias, vou fazer a publicitação dos trabalhos que temos realizado, então com as obras da Ana Borboleta. Eu vou ficar muito feliz com isso e quero feedback, sim. Fazermos aqui este intercâmbio entre Portugal e o Brasil com trabalhos maravilhosos que a Ana tem. Isso é muito bacana. E também quero deixar também eu também tenho o YouTube, Reino das Histórias. Alguém quiser acessar o Reino das Histórias Brasil. E também um canal no Instagram com o mesmo nome, Reino das Histórias. Então lá vai ter vídeos. Eu penso que a Ana, que de vez em quando faz uns diretos no Instagram, faz umas lives no Instagram com as suas histórias, certo? Não. As lives eu não faço. Não, no Instagram não. Okay. Eu faço junto com outras pessoas. Quando me convidam, eu faço sim as lives. Mas no meu próprio Instagram eu não faço live. Eu indico livros, coloco minhas poesias, na verdade são trovas, que são também úteis na escola, né, de ensino infantil. E tenho o YouTube e outro Instagram com o nome Reino das Histórias. Muito bem.
Nestes quase 40 minutos que já foram passando, nós conseguimos dar aqui uma visão de quem é a Ana, dos trabalhos que a Ana tem e provavelmente muitas outras coisas nós poderíamos falar, mas também ficamos a saber que temos a professora, a contadora de histórias, a escritora, a artista que faz os seus próprios materiais e é uma fonte de inspiração para todos nós, Ana. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu espero que continue aqui neste caminho das histórias da literatura, das artes, da música, da poesia, que continue a brindar-nos e a brilhantar os nossos dias com estas palavras mágicas e que possamos também beber do seu conhecimento, da sua experiência para implementar projetos comuns entre Portugal e o Brasil. Para quem nos está a ouvir, fica o desafio e eu vou fazer com toda a certeza, vou dar o feedback e vamos conversando, Ana, também fora da entrevista para vermos como é que as coisas vão andando. Olha, Joana, eu só tenho a agradecer você pela oportunidade de estar participando aqui com você no Encontro com as Artes. Fico lisonjeada por você ter me selecionado. Eu vou mandar para você o meu material, com certeza. Esse intercâmbio ele é muito importante. Eu acho que dá uma visão maior, mais ampla, globalizada de todo um processo artístico. E isso não tem preço, né? Eu acho que assim, Portugal agora está mesmo ali para esse mundo globalizado. Então, essa troca, essas experiências que a gente pode estar trocando, dicas e tudo mais. Eu acho que é muito importante e muito rico. É uma coisa assim que a internet nos proporciona que é bacana demais. Muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que nós vamos ter conexões literárias muito lindas. Obrigada a nós, Ana. Estaremos sempre ao dispor também para voltarmos à entrevista, para apresentar novos trabalhos que a Ana vá fazendo. Estamos atentos ao seu trabalho e vamos continuar a partilhá-lo e estar a ver tudo aquilo que podemos escolher da Ana para também implementar nas nossas escolas cá em Portugal. Um beijinho muito grande, foi um gosto de poder entrevistá-la e que possamos manter aqui este elo de ligação entre Portugal e o Brasil. Um beijinho também, Joana. Um beijo com sabor de poesia. Obrigada. Beijinho. Beijinho, tchau. Com Deus.